Seguimos em teologia básica. Vamos falar sobre outro nome de Deus, que é o Yahvé Jireh. Jeová Jireh, como vocês queiram, mas é um texto maravilhoso, está em Gênesis capítulo 22. Eu sei que ele é um pouco polêmico pela maneira como as pessoas têm abordado esse texto, mas eu quero dar a ele um sentido bíblico do texto, porque o significado dele vai muito além do que simplesmente provisão financeira. Aliás, eu quero adiantar de uma vez que essa não é a intenção do texto. Gênesis 22 vai mostrar a história de Abraão e Isaac, quando Deus pede a Abraão que ofereça Isaac em sacrifício. Sacrifício de holocausto, como fala o verso 2. Holocausto é essa oferta que é oferecida por inteiro a Deus por causa do pecado. Então, Isaac seria oferecido a Deus como uma oferta pelo pecado. E seria então o Isaac pelo Abraão. Abraão ofereceria Isaac por causa do pecado do Abraão. Abraão então se levanta de madrugada, a Bíblia fala, com seu jumento, leva todos os pertences com Isaac e seu servo, e quando enxerga um monte onde vai oferecer o sacrifício, pede então para o servo aguardar. O interessante é que Abraão fala no capítulo 22, verso 5, o seguinte: esperai aqui como jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão sempre usa a expressão nós voltaremos, porque Hebreus 11 vai falar justamente da fé de Abraão, de que ele estava consciente de que mesmo das cinzas, da oferta queimada de Isaac, Deus levantaria Isaac. Então, Abraão fala isso com seu servo. O primeiro detalhe, Abraão sabia que Deus ressuscitaria Isaac, porque em Isaac estava dada a promessa. O outro detalhe, e é a chave do texto aqui, está na conversa de Abraão e Isaac, no verso 7 e 8. Quando Isaac fala para Abraão assim: meu pai, e Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, e aqui está a chave do texto: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Vejam como Abraão fala: Deus proverá para si. A provisão que Abraão estava falando não era uma provisão para ele, era uma provisão para o próprio Deus. Como seria isso? A questão do sacrifício substituto. E aqui onde entra o sacrifício substituto. Não é a primeira vez, em Gênesis capítulo 3 nós vemos o sacrifício substituto, mas aqui nós vemos como Abraão fala claramente de que haveria uma oferta para Deus, providenciada pelo próprio Deus, para os dois. Essa é a importância do texto, porque quando chegam então no lugar, e aí então Abraão prepara o altar, prepara a lenha, prepara tudo, e amarra Isaac, e vai então, pega o cutelo e vai oferecer o sacrifício, e o anjo fala: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Aí então Abraão observa o quê? No verso 13, fala que tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E por isso Abraão pôs nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Mas providenciar o quê? Quem providenciou o quê? Deus providenciou a Abraão um sacrifício que seria oferecido ao próprio Deus. Um sacrifício substituto, substituindo Isaac pelo cordeiro, substituindo o sacrifício que Abraão ia fazer por causa de um sacrifício que o próprio Deus providenciou. Esse é o sentido do texto. Quando nós dizemos o Senhor provê, o Senhor proverá, ou nós dizemos Yahvé Jireh, ou Jeová Jireh, nós estamos falando justamente de que Deus se providenciou para si mesmo. Como nós podemos aplicar isso hoje? E tão fácil, mas tão maravilhoso e profundo, porque isso aponta para Jesus.
Vejam, nós somos como Abraão. Vamos ao encontro com Deus, mas o nosso pecado precisa ser expiado. Aí então Deus fala para Abraão, oferece seu filho. Para nós seria oferecer nossa própria vida. E nós vamos então para o monte do sacrifício. O salário do pecado é a morte. Abraão ia oferecer o todo dele, porque Isaac não era o melhor, era o todo dele, era a vida dele. Assim como nós, mesmo oferecendo a nossa vida, não teríamos como pagar o preço do nosso pecado. Aliás, se nós nos oferecermos a nós mesmos pelo preço do nosso pecado, estaríamos condenados e indo para o inferno. Mas o que Deus fez? Deus ofereceu seu próprio filho. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio filho, seu filho unigênito, ao mundo. Deus se providenciou de um sacrifício perfeito, o melhor sacrifício, o Filho de Deus. Quando nós falamos que o Senhor se proverá, que seria a melhor tradução, nós estamos falando que Deus providenciou para nós o melhor sacrifício, um sacrifício que Ele mesmo nos deu. Cristo é o próprio Deus encarnado. Ele é o Yahvé Jireh. Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Deus que proverá. Porque Deus providenciou para nós o melhor sacrifício. Segundo os Coríntios 5 fala, aquele que não conheceu pecado. Por nós, Deus se tornou pecado para que a justiça de Deus fosse completa por meio dele. O Senhor proverá. O Senhor já providenciou para nós a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando você volta a ouvir o Yahvé Jireh, o Jeová Jireh, o Senhor proverá, pense não na provisão financeira, não nos recursos, não no emprego. Não é isso que o texto quer dizer. Tem outros textos que vão falar sobre isso, mas não usando esse nome de Deus. Esse nome de Deus é um nome absolutamente redentor. É pagar o preço do resgate da nossa vida, que estava condenada à morte, para nos dar vida. O Senhor proverá livramento e salvação a todo aquele que crê nele. O Senhor proverá a vida eterna para todo aquele que confessar e clamar Cristo como Senhor. Esse é o sentido da expressão o Senhor proverá. Que Deus abençoe. Isto foi Teologia Básica.